Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um tema muito importante para nós, que me fizeram uma pergunta: se a carne pode sobreviver ou sobrepor ao espírito. Eu não estou aqui com os versos na mão, mas eu posso dizer para você que pode sim. Na realidade, nós vemos que Deus, que é Deus, ele luta com a pessoa, mas a pessoa pode reagir. Então, ter o Espírito Santo não significa que você que você é um vencedor, que você não tem luta, não tem problema. E Deus, muitas vezes, permite, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós vemos, por exemplo, quando o Senhor Jesus estava subindo o monte para orar no Monte das Oliveiras, a palavra diz que Jesus começou a se entristecer. E os discípulos, vendo aquilo, olharam, o suor dele saía como sangue, gotas de sangue. E eles perguntam para ele. Aí ele diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então ele estava numa luta interior. E quando ele sobe, ele deixa Pedro, João e Tiago em certo ponto, e num tiro de pedra que dá 30 metros mais ou menos, ele foi suplicar ao Pai. Na verdade, em espírito ele estava forte, mas a carne, ele não queria morrer. Ele não queria passar pelo sofrimento. E ele então ora: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Pai não respondeu. E ele estava numa luta interior. E ele vai ver os discípulos, e os discípulos estavam dormindo. Em vez de estar orando, está dormindo. E ele então volta, e ele torna a orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não passou, Deus não respondeu. Então, Cristo naquela luta, Cristo percebeu: o Pai sempre me ouve. E agora ele não quer responder. Então ele faz a terceira oração. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faço como eu quero, mas como tu queres. Apareceu então um cálice misterioso e Jesus tomou, queridos. E assim como nós, por exemplo, se a gente beber um copo de uma bebida alcoólica, veja que em fração de segundo, aquilo entra no nosso estômago, entra no sangue, vai para o cérebro e a gente fica tonto. Entende? De uma certa maneira, nós somos aquilo que comemos. Se você come coisas boas, você vai ter um corpo forte. Se você come coisas assim, sem vigiar, você vai ter um corpo doente. E às vezes fica doente também. Então, de uma certa maneira, nós somos o que comemos. Quando Cristo tomou aquele cálice, continha os pecados da humanidade. Desde o pecado de Adão, passando por Caim, e veio, passou por nós. E vai ser assim até no último dia de vida no planeta Terra. Então, na realidade, a única oração que Deus não pôde responder para Jesus, favorável. Ele então, a gente vê que na realidade, Deus amou mais a humanidade do que o próprio Filho dele. Se a gente prestar atenção, Deus poderia ter levado Cristo para o céu? Poderia. Mas como Deus iria encarar os anjos que não caíram? Como Deus ia, por exemplo, se olhar no espelho e dizer que é todo poderoso? Então o diabo teria uma desculpa. Poxa, nem ele mesmo guardou, nem ele mesmo obedeceu. Então, nós vemos que existem coisas
que o próprio Deus tem que esperar com todo o poder que ele tem que dar o tempo certo para fazer, vamos dizer assim, o seu juízo. Então nós aprendemos que a carne muitas vezes sobrepuja o espírito. Por exemplo, nós temos o Espírito Santo, mas ele não nos impõe nada, ele é um amigo que nos acompanha, aonde a gente estiver ele está, porque Deus é onipresente, então ele está presente, Deus não pode fugir. Deus é onisciente, ele poderia nos livrar antes da gente tropeçar. E ele tem poder para modificar a nossa vida e o nosso coração. Mas o homem foi feito para duas coisas: adoração e serviço. Existem dois reinos espirituais, o bem e o mal. E todos os dois reinos dependem do seu reino, o reino humano, para poder reinar. Então, Deus, da sua parte, nos instrui com a sua palavra, nos mostra as suas reais possibilidades dentro da obediência à sua palavra. E o inimigo é do imediatismo. Na realidade, ele apresenta coisas presentes, mas ele não deixa você ver o futuro, as consequências do pecado. Repara que o pecador, ele não medita. Ele não tem a direção de Deus e o outro incita ele a fazer coisas erradas, para depois destruir. O que nós aprendemos disso? Na realidade, o Senhor Deus, embora seja todo-poderoso, mas ele nos prepara, mas não nos obriga a nada. No caso, por exemplo, do Senhor Jesus, ele se conformou. Então, a carne lutou com o espírito, mas na realidade ela não prevaleceu. Mas nós vemos história de pessoas cheias do Espírito Santo que caíram. O que a gente aprende com isso? Então essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre é mentirosa. Nela não está a verdade. Se está salvo, não caísse, Lúcifer e um terço de anjo não teria caído. E nós vemos também quando o Senhor Jesus, vamos dizer assim, estava naquela agonia, ele clamou: Pai, por que me abandonaste? Então, Jesus sentiu a mesma angústia que nós sentimos quando a gente está com um problema, e muitas vezes você não aprendeu a respeito da fé, você não sabe exercer a fé, e você pensa que Deus te abandonou. Mas Deus não pode abandonar, porque ele não pode fugir de si mesmo, ele preenche todo o universo, entende? Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, mas ele nos criou para duas coisas: adoração e serviço. Ou a gente adora a Deus e anda nos caminhos dele para viver eternamente com ele, ou vai na onda de Satanás e entra no pecado para receber a condenação final. Então, nós só temos duas oportunidades: ou somos de Deus ou não somos. Deus não tem meio termo, entende? E a chance que nós temos de salvação é só aqui, enquanto a gente está vivo. Morreu, acabou. Não tem mais chance. Vamos receber o galardão do bem ou do mal. Mas eu teria muito que falar sobre isso. Mas vamos deixar para mais para frente, em outros vídeos. Se você gostou dessa história, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar, a mostrar que na realidade, sem santificação, ninguém verá Deus.
e que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te ilumine, abra o teu coração, abra o teu conhecimento e te dê o dom da obediência. Porque na realidade a Bíblia é bem clara, sem santificação ninguém virá a Deus. Quem no céu pecou, foi lançado fora. Quem aqui pecar e não se redimir, lá não chegará. Porque vai chegar um tempo que Deus deu essa semana, é dado para nós, 6 dias trabalhará para toda a tua obra, também foi dado para o inimigo. Ele teve 6.000 anos aqui na terra para desenvolver o reino dele. Cristo está às portas. Ou nós vamos servir a Deus, ou vamos viver eternamente com o diabo e seus anjos no lago de fogo. A escolha é tua. Deus te abençoe.